Boa noite! Estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem apoio do Viva Mais Saudável. E o programa de hoje é pelo Viva Mais Saudável, com uma das apoiadoras do programa, a psicóloga a doutora Gláucia Janete. Ela que é de Belo Horizonte, vai estar conversando com a gente sobre o tema EMDR para tratamentos de trauma. Quem quiser enviar a sua pergunta, pode enviar a sua pergunta que a gente faz no decorrer da entrevista, do nosso bate-papo legal aqui, hoje com a psicóloga Gláucia Janete. Uma boa noite a todos. Lembrando que o programa Bate-Papo Legal tem transmissão pelo canal TP Fest. Boa noite, doutora. Boa Seja noite. bem-vinda. Tudo bom? Muito obrigado. Boa noite a todos internautas aí, né? Todo mundo que está nos acompanhando. Quero agradecer também o convite com vocês. E vamos lá, né? É um prazer estar aqui hoje entrevistando a doutora. E eu gostaria, antes de começar, que a doutora se apresentasse para as pessoas poderem conhecê-la. Me chamo Gláucia Janete, sou psicóloga clínica, especialista pela cognitiva comportamental. Concluí a minha formação no EMDR, inclusive hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele, né? Iniciando ali o que é o EMDR. Sou de Belo Horizonte e é isso. Faltou alguma parte que eu não... A apresentação da doutora para as pessoas lhe conhecer. Então, vamos começar a entrevista. Eu vou começar a perguntar o que é o MDR e como ele age no cérebro. Então, a técnica EMDR foi desenvolvida pela Francine Shapiro. É um movimento de sensibilização, movimento bilateral e um reprocessamento. Ele age através do sistema nervoso. Às vezes, quando a pessoa ela passa por um trauma, ela tem uma dificuldade de reprocessar aquela experiência traumática. Através do sistema límbico, ela revive muito aquilo de uma forma muito intensa. E o MDR vai dessensibilizar aquela experiência traumática, fazendo com que aquela pessoa organize muito mais aquelas experiências traumáticas. O MDR ele é conhecido também para os tratamentos extremos e dolorosos, com vítimas de estupro, a violência de assaltos também, doutora. E como a técnica acaba agindo para aliviar essa dor tão profunda? Então, através do MDR, nós utilizamos algumas técnicas que pode ser tanto visual, através ali do movimento, dá para fazer de forma manual, com o dedo. Às vezes também dá para poder fazer com movimento auditivo, um estímulo auditivo ou tátil. Nem sempre nós utilizamos só um movimento ali bilateral. É possível fazer de forma manual e quanto através de plataforma de software, que inclusive eu utilizo bastante. E ele ajuda no caso de nesse processamento. Pode falar. E no caso de tratamento de transtornos alimentares também grave, como anorexia, por exemplo, o MDR ele ajuda a tratar a raiz psicológica desse problema? Ajuda através dos movimentos, é possível tudo que a pessoa tiver ali uma paralisia, uma dificuldade, tem origem ali à infância. De alguma situação, às vezes a pessoa ela nem sabe que tem, mas ela tem vergonha, principalmente ali, vamos pensar no transtorno dismórfico, por exemplo, ou uma anorexia nervosa, tem origem a algum sofrimento da infância, alguma situação da vida. Através do movimento que vai trazer essa dessensibilização da imagem que ela criou ali sobre o seu corpo, a autocobrança, o que para ela idealiza sobre aquele corpo, e através do reprocessamento, ela consegue organizar essa visão com o seu corpo. É possível A tratar... ansiedade, a ansiedade também entra nessa parte do trauma do dia a dia, doutora? Sim, para a ansiedade, que às vezes a pessoa fica muito nervoso, paralisa demais para determinadas coisas,
ela regula o sistema límbico. Porque o sistema límbico, ele ativa, luta ou fuga. E aí a pessoa fica muito nervosa, ela fica muito preocupada. Claro que tem coisas ali também relacionadas aos traumas, que a pessoa... Eu gosto muito de utilizar a TCC, que o pensamento influencia sentimento e comportamento. Então, através do meu pensamento, eu crio uma trava. E às vezes a pessoa nem sabe dessa ansiedade, acha que é uma ansiedade boba, que paralisa para qualquer outras áreas da vida. Através do movimento, é possível sim dessensibilizar essa ansiedade e insegurança. E essa ansiedade, ela pode ser um trauma escondido lá atrás da infância, sem perceber e sair na fase adulta? Sim, sim. A maioria das nossas dificuldades foram herdadas através da infância. É claro que o MDR é pouco conhecido no Brasil, tem gente que conhece, outros não, mas foi observado ali que tudo relacionado à nossa infância vai trazer uma paralisia para a vida adulta. Que quando somos ali crianças, nós não conseguimos reprocessar o que nos paralisa. E determinadas situações, nós não conseguimos agir para o futuro. Então, consegue sim trabalhar esse reprocessamento. E o paciente, ele precisa contar e reviver todos os detalhes dolorosos da história para o MDR funcionar, doutor? Não, não, não. Através do MDR tem gente que não consegue reviver o trauma. Que nem já peguei pacientes que passaram por situações muito difíceis e através do MDR você pede a essa pessoa para ativar aquilo através dos próprios pensamentos dela. Ela não precisa explicar o que está acontecendo, contar toda a história, que nem as terapias ali convencionais. É claro, se o paciente se sentir confortável, quiser conversar um pouco, tá tudo bem. Mas a maioria dos casos, nós utilizamos, né, a técnica ICER ali, que essa pessoa ela vai trabalhar aquela imagem, que ela vai tentar reviver ao máximo aquela imagem na cabeça dela, sentimento, cheiro, para conseguir fazer o reprocessamento. Ela vai utilizar ali o movimento ocular, que nós trabalhamos com essa ferramenta, e vai ser o reprocessamento através dos pensamentos dela. E a pessoa consegue esquecer o que aconteceu ou a memória fica lá e só que sem dor? Então, esquecer não, que é a história de vida dela. Só que nós vamos diminuir o impacto dessa experiência traumática. O nosso objetivo é eu não apago nada da sua cabeça, mas eu tiro essa experiência dolorosa dessa vivência muito intensa para você, entendeu? E qual o principal sinal que o passado está travando o presente, que é hora de optar pelo MDR? Quando essa pessoa não responde bem a outros tipos de terapias, tem certas resistências também, não queiram falar muito do que aconteceu, que é algo muito traumático de reviver. Quando essa pessoa também tem resistência aos fármacos. E principalmente quando essas experiências traumáticas começam a impossibilitar, por exemplo, viagens, por exemplo, passar em determinados lugares, para o luto, entrar em determinada casa, até para o medo de dirigir. Às vezes a pessoa se acidentou por algum motivo, às vezes nem ela vivenciou aquela tragédia, mas o fato de algum parente percebeu que te paralisou e não aquele paciente que não responde bem, principalmente as outras terapias, deve sim buscar o MDR. Doutora, eu vou para o quadro Mito ou Verdade. É mito ou verdade que o MDR é uma forma de hipnose e que o paciente perde o controle durante a sessão? Mito, mito, não. O paciente, todo momento, ele tá ali ativo, tá lúcido. Ele, às vezes, quando nós damos ali uma pausa no MDR, através do reprocessamento, o paciente relata o que viu, só que de uma forma mais tranquila, sabe? Sem sintomas. Então, não tem nada a ver com a hipnose. E é mito ou verdade que qualquer psicólogo pode estar aplicando o MDR no consultório ou ele tem que estar totalmente preparado?
Não, ele precisa sim fazer a formação, tem que ter a certificação, porque até mesmo para o seu paciente não ter ali uma birreação, precisa ter toda a técnica, sim, tem que ter uma certificação para isso. E é mito ou verdade que o MDR pode ser feito de forma online e ele funciona tão bem quanto de forma presencial? Sim, o presencial existem sim ferramentas, né, que é uma régua luminosa, que nem eu trouxe, podemos utilizar ali estímulos auditivos e tanto táteis também. Mas por causa da pandemia, a pandemia ela trouxe para a gente, né, esse acesso a plataformas, a software ali que é possível fazer tanto online quanto presencial e tem ali a mesma eficácia para o tratamento dos traumas. E eu vou então para o quadro das perguntas dos internautas. Eu vou começar aqui pelo pessoal que está acompanhando a gente. A Michele está mandando: oi, doutora, qual a dificuldade desses pacientes, desses traumas? Repete para mim, por favor. Qual a dificuldade desses pacientes, acredito que é de ter esses traumas? Ah, sim. Tem pacientes, inclusive, eu tenho um paciente que já tive uma paciente, no caso, que ela tinha muita dificuldade com anoitecer. Então, anoitecia, ela fechava toda a casa dela. E assim, você percebe que paralisa totalmente. A dificuldade de buscar ajuda. Existem pacientes que tomam medicações há anos, fazem terapia, sabe todo o processo, dessensibilização, aquela pessoa que tenta, ela vai, ela faz, mas mesmo assim, a determinado momento que ela não consegue mais sair daquele lugar, mesmo com medicações. É buscar ali, nem todas as pessoas, como eu trouxe, conhecem a UMDR no Brasil. Tá? Então, é a dificuldade de buscar ajuda, porque a maioria das vezes a pessoa está sofrendo tem muitos anos e não sabe que tem como reprocessar. Não sei se eu respondi a internauta. Pergunta. E caso tenha ficado alguma dúvida, pode perguntar. Eu tenho uma pergunta que foi enviada da Fernanda. A Fernanda é de São Paulo. Ela mandou: boa noite. Eu gostaria de saber se eu fizer uma sessão online e começar a chorar ou a passar mal com a lembrança, o que acontece? É perigoso? Sim, sim. Aí nós somos orientados a utilizar outras técnicas, que nem o meu coração da TCC, mas o MDR, depois eu vou explicar porque eu busquei o MDR. A pessoa, ela começa a esquecer aquele reprocessamento. Então, eu preciso daquele arquivo. Então, não dá para continuar quando a pessoa se desestabiliza. Aí nós utilizamos técnicas de relaxamento. Quando eu trouxe a TCC, que é a Teoria Cognitiva Comportamental, tentar conversar um pouco com aquela pessoa, o que surgiu? Qual que é o impacto disso? Se essa pessoa dá conta de conversar a respeito, ou então até ela estabilizar para depois, em um outro momento, continuarmos com o reprocessamento. E quanto tempo demora esse tratamento, doutora? Então, depende muito do caso. A minha experiência com MDR, eu busquei, sou terapeuta, mas eu precisei buscar recente, que nem eu trouxe um pouco sobre os traumas, né? Em 2012, surgiu uma situação de falecimento na família, foi meu primeiro contato com luto, e recentemente, deve ter 4 meses, surgiu um suicídio na família também. Aí eu busquei o MDR, eu achei que seria algo que em 2012 demorei 5 anos para recuperar. E através do MDR, juro para você que eu fiz apenas 2 sessões. Então, assim, é milagroso mesmo. Então, não existe uma coisa de eu vou esquecer, não, eu não esqueci. E sim, reprocessei e com 2 sessões, para mim, foi suficiente. Mas é claro, eu tenho técnicas ali, sou psicóloga, mas para um leigo, dependendo do caso, acredito ali umas 3 sessões, ou um pouquinho mais, depende de cada um. Eu tenho a pergunta do Renato, Renato de Minas Gerais, está mandando boa noite, está com a gente pelo site. Ele pergunta se o MDR serve também para tratar fobia de andar de avião. Sim, sim. Fobia, com certeza. Já
avião, elevador, baratas, muita gente tem medo, super possível. Eu tenho a pergunta aqui da Mari, a Mari é de São Paulo. Ela está perguntando: tenho convulsão alimentar e já fiz vários tratamentos sem sucesso. Será que o MDR poderia ser a solução, doutora? Boa noite. Boa noite. Então, quando tem essa compulsão, nós temos que entender qual que é a história de vida dela. Eu acredito sim que é possível, mas nós temos que reprocessar também a história que ela tem com a alimentação. É possível sim fazer esse tratamento. E a gente tem a pergunta aqui enviada pelo chat do Bate-Papo Legal, vem vindo pelo grupo do Viva, é do Wagner de Alfenas, Minas Gerais, manda olá, vi seus vídeos no grupo pelo espaço, você atende pacientes que tiveram algum vício alcoólico? Sim, até. E também o tratamento seria pelo MDR, doutora? Eu utilizo tanto a TCC, que me trouxe no meu coração da TCC, o MDR, ela reprocessa, ela dessensibiliza, ela faz com que aquilo não te bloqueia. Por exemplo, uma pessoa aí comentou sobre o medo de avião. Ela vai dessensibilizar. Mas a TCC, ela vai fazer com que você crie consciência daquilo, pense sobre isso, para depois a gente pensar que eu tento trabalhar tanto com a TCC e o MDR. A TCC é o cognitivo, eu trabalhar os seus pensamentos e como você reage relacionado àqueles pensamentos. E o MDR é o reprocessamento de algo que te impacta, que te paralisa. Então, eu utilizo as duas técnicas. E eu tenho a pergunta aqui do Marcos de Minas Gerais. Marcos está mandando boa noite. O MDR funciona mesmo para todo mundo ou a pessoa precisa acreditar muito na técnica para dar certo? Tenho medo de ser só o psicológico. Não. A técnica tem diversos artigos sobre a técnica. E a própria Organização Mundial de Saúde aprova a técnica. Não é só psicológica. Não tem sobre isso, que nem eu trouxe sobre a experiência que eu tive também. Eu sou uma pessoa muito cética, gosto muito da psicologia, mas não é qualquer em que eu me mergulho. E sim, eu tento agregar o máximo para os meus pacientes, mas por ter esse senso crítico, eu testo. E eu só trabalho com o que funciona. Não é o psicológico, e sim tem comprovação científica. É porque muita gente acredita que pode ser o psicológico, né? Ah, isso é coisa da minha cabeça, né? É tão impressionante que com uma primeira sessão você consegue perceber a diferença. Então, convido a conhecer. Eu tenho a pergunta aqui da Juliana. A Juliana enviou pelas redes sociais. Ela diz que ela sofreu uma traição dolorosa no último relacionamento e não consegue mais confiar em ninguém. E ela queria saber se o tratamento pelo MDR iria ajudar a superar também traumas de relacionamento. Sim. Ela teve uma traição, ela teve um trauma e aí ela criou uma certa rigidez. Às vezes, temos até crenças. Crenças, talvez, gosto muito de trabalhar o desvalor, né? Por que ele me traiu? Então, você acaba se sentindo desvalorizado. Isso te bloqueia através do MDR, por isso que existe esse reprocessamento. É o reprocessar aquilo que está te bloqueando. Então, é possível. E trabalha também a autoestima, doutora? Porque a gente sabe que a autoestima influencia bastante, né, nessas pessoas que têm os traumas, não? Sim, autoestima baixa, claro que a gente tem que avaliar ali quadros expressivos. Eu gosto muito do MDR, que nem eu trouxe inicialmente, sobre os nossos traumas. Eu não conheço ninguém que, nasci e tenho autoestima baixa. Não, tem algum trauma. Alguém, em algum momento, fez com que você se sentisse mal. Só que aquilo ali, dependendo da idade, talvez você não tenha isso tão claro na mente. Simplesmente entra essa crença muito forte de desamor, desvalor.
de inferioridade. Através do MDR, que nem sempre a pessoa vai verbalizar, mas a partir do momento que ela começa a reprocessar com os movimentos, ela começa a ter consciência sobre aquilo. Tem um exemplo até bem interessante de pacientes ali que têm muita dificuldade com matemática. Aí você vai entender, nossa, eu me sinto burro, isso aquilo. Não, quando você vai ver, foi cobrada, tabuada na frente de outras pessoas. Pessoas com dificuldade, descalculia, por exemplo. E aí se sentem desvalorizados. Ah, eu não sou rápido o suficiente, eu não consigo reprocessar o suficiente. O MDR, ele não é que você vai de cara já conseguir fazer uma equação na cabeça, mas sim ele vai tirar essa crença de desvalor. Não, sim, eu sou capaz. Vou criar outras formas, que é o reprocessamento dessas, vou falar dessas crenças, né, desses pensamentos também disfuncionais de incapacidade. E eu tenho a última pergunta enviada da Kátia, que é de Minas Gerais. Ela enviou dizendo o seguinte: fiz uma sessão de MDR e saí me sentindo muito cansada e com muita dor de cabeça. Eu gostaria de saber se isso é normal ou o tratamento deu errado. Não, super normal. É um reprocessamento. Através do movimento, algumas pessoas relatam muita dor de cabeça e às vezes até mesmo um desconforto. Eu até mesmo como consumidora do MDR, que nem eu trouxe sobre essa situação, porque eu escolhi, no primeiro momento eu falei, gente, será que deu errado comigo? Só que não. Como é uma experiência muito desagradável, o seu corpo, às vezes, não está tão consciente, mas o seu corpo começa a reprocessar aquilo, diluir aquela experiência ruim. Então, sim, acredito que essa experiência, ela perpetua ali por mais tempo. Tem estudos que trazem sobre isso. Pode ser que isso ocorra ali por uns 2, 3 dias, para fazer com que essa pessoa comece a se sentir mais aliviada. Eu acredito que após isso, vamos pensar 2 dias passando um pouco de mal. Não é um mal absurdo, tá, gente? Não naquela dor absurda, não é que existem pessoas que chegam até mesmo ter vômito. Só que após essa situação, elas se sentem mais aliviadas até mesmo ao lembrar novamente daquela experiência que fez com que essa pessoa se sentisse tão mal. Doutora, eu vou fazer uma pergunta para mulheres que sofrem violência psicológica ou até mesmo a violência física. O tratamento MDR, ele é indicado e apropriado para esses tipos de violência? Sim, sim. Com certeza. Porque quando você sofre uma violência, você desencadeia ali um trauma. Você vai ter medo de se relacionar. Você vai ter medo quando alguém gritar com você. Você vai ter medo de determinados comportamentos. Tudo relacionado a traumas, tudo que te paralisar, o MDR vai te ajudar demais. Eu gosto muito da TCC porque, além de ter as técnicas, é importante você saber o que aconteceu. Entende? Então é possível, sim, fazer um tratamento bem adequado para ajudar a diminuir, sim, os sintomas e o sofrimento. Eu fiz essa pergunta porque em muitas casas de acolhimento, eles não fazem esse tratamento pelo MDR, né? Então, a mulher acaba sofrendo mais ainda e demora mais para superar, até ganhar autoestima. Por isso mesmo que eu fiz essa pergunta, porque seria um tratamento mais rápido, vamos dizer assim, Sim, para a mulher em situação de violência, que passou por violência. sim, sim. Como eu trouxe, né? Pelo menos na minha cidade, sou de Belo Horizonte, não tem muitos profissionais que utilizam o MDR. É uma técnica um pouco mais cara, mas você consegue sim de uma forma, como que eu falo para você, dependendo ali do profissional, sabe? Acessível, não é nada absurdo, mas é um pouquinho, um investimento um pouco mais alto por causa das ferramentas, principalmente para o presencial. Quando você utiliza um software, é possível, porque não tem tanto investimento que nem a ferramenta física, mas é possível sim fazer esse tratamento.
Ok, eu vou para o quadro Falando a Verdade, que é uma pergunta até surpresa para a doutora. A pergunta aqui que foi selecionada é: qual a reação mais inesperada ou inusitada que a doutora já passou por algum paciente no meio de uma sessão de MDR? Engraçado, eu atendi uma paciente que ela me trouxe essa experiência da escola, que ela se via numa cadeira e o professor tomando tabuada. Só que ela entrou pro MDR acreditando que ela não seria capaz. Nós fizemos umas 2 sessões, ela já saiu, começou a chorar e me falando, poxa, eu sou capaz, eu sou capaz. Aí eu perguntei a ela como ela se sentia, ela chorava, mas chorava de alegria mesmo, porque ela se via capaz. E agora eu gosto de utilizar o MDR porque eu vejo que realmente funciona, que nem eu trouxe para você. Funcionou comigo, funciona porque eu sou muito, muito, muito exigente. Então, convido aí o pessoal a conhecer um pouquinho para ver se é isso mesmo, assim. Mas tem diversos estudos relacionados ao MDR. E, doutora, a gente está quase chegando ao final da entrevista. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem quiser estar procurando, acompanhando os conteúdos, como pode estar fazendo? Tem o meu Instagram, né, que é o @gianetepsicologia, e o meu contato o 31 99783 4890. E atende todo o Brasil também com o tratamento online? Sim, atendo todo o Brasil e presencial em Belo Horizonte. E para a gente fechar com chave de ouro esse nosso bate-papo, eu gostaria que a doutora deixasse um conselho, uma palavra de incentivo para quem tem o trauma, está nos assistindo. Qual o conselho que a doutora deixa? Busque ajuda. A maioria das pessoas buscam ajuda quando pensam mesmo em tirar a vida. Fala assim, eu não aguento mais, vou tirar minha vida. Não, percebeu que está te paralisando, que você não está conseguindo mais suportar, não está conseguindo mais sair do lugar, é possível sim. Tem profissionais qualificados, buscar, e nem sempre, às vezes a pessoa, ela questiona muito por valores, mas existem profissionais extremamente flexíveis, que realmente amam o que fazem, que queiram sim ajudar o outro. Sou um exemplo disso. E eu acredito que é possível sim ter saúde mental, principalmente nos dias de hoje. E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, a sua participação no programa Bate-Papo Legal pelo Viva Mais Saudável. Agradecer por você ser uma das apoiadoras do programa do Viva Mais Saudável e a sua disponibilidade aqui com a gente nessa noite. Eu que agradeço. Estou vendo aqui que tem vários pacientes meus também me assistindo, fico muito feliz e agradeço pelo convite também. Qualquer dúvida, me coloco à disposição. E será um prazer entrevistá-la em outro tema também, esclarecendo as dúvidas aqui dos internautas. Muito obrigada. Tenha uma boa noite. Boa noite. O programa Bate-Papo Legal hoje teve a presença da psicóloga doutora Gláucia Gianetti, fazendo aí esse conteúdo maravilhoso para vocês sobre traumas. Então fica a dica aí. No programa Viva Mais Saudável, você pode acompanhar mais conteúdos, porque o Viva Mais Saudável foi feito para você. Uma boa noite e nós voltamos no nosso próximo programa. Boa noite, doutora. Boa noite, obrigada.